pessoal, a gente viu no vídeo anterior a explicação do que é uma estrutura. Neste vídeo a gente vai ver o exemplo 1, um exemplo de uma escola, que ele pede para a gente criar a estrutura aluno, com os atributos, né, matrícula, nome e curso, e em seguida criar as funções adicionar aluno, onde eu retorno esse aluno, provavelmente para ser inserido no main, e a função void, que não retorna nada, que vai mostrar os alunos, são os alunos que estão aqui no vetor, certo? E é para armazenar os alunos em um vetor com limite informado pelo usuário. Então o usuário vai informar quantos alunos vão ser necessários, vão ser necessários para serem inseridos no vetor. Então aqui está o exemplo do menu, o usuário vai escolher adicionar, ele vai adicionar no vetor e mostrar os alunos que estão no vetor. Vamos fazer esse exemplo no Dev C++. Aqui eu já deixei uma estrutura pronta para adiantar aqui. A estrutura aluno, ele pede matrícula, pensei inteiro, nome e o curso, string. Aqui eu uso uma variável global, quantidade 0, para exatamente controlar a inserção de alunos no vetor. Então 0 é a primeira posição do vetor, 1 vai ter 2 alunos, é a segunda posição do vetor. E por aí vai. Eu tenho aqui a função adicionar aluno, que não está pronta, a gente vai fazer. Mostrar alunos também não está pronta. E aí o main. Eu tenho um tamanho, informa a quantidade de alunos, ele vai informar. E eu pego o meu vetor de alunos, que é do tipo aluno, da minha estrutura, e informo, ó, esse aluno aqui, esse vetor vai ter tamanho 3, 4, 5. E a ideia aqui é ter um do while, porque o programinha vai ficar rodando, né? Onde eu tenho aqui uma variável booleana continua, que ela aqui vai me informar, né? Quando for 0 aqui, as opções, ó, 0, switch case é a opção, quando for 0, nesse caso eu não preciso do signal, porque eu tenho getLine lá em cima, vou ter. Mas quando for a opção 0, ele coloca falso e vem cá embaixo, e enquanto continua for verdadeiro ele faça. É falso, ele não vai fazer. Então 0 sai. O caso 1 vai ser para adicionar aluno, vou mostrar ali, e o caso 2 para mostrar os alunos cadastrados. Certinho? Então, tenho esse vetor aqui, está na função main. A minha função lá em cima, adicionar, vamos começar por ela, eu tenho que pegar as informações de matrícula, cin. Pronto, eu preciso criar o aluno, né? Já que eu vou criar, tenho que retornar um aluno aqui, A. Aluno A, vou pegar cin, A. Coloca a matrícula, o nome é o getLine, cin A.nome, como tem um cin, depois um getLine, então cin.ignore, então aquele lá de baixo nem precisa, depois que eu dou esse cin aqui, tem um ignore aqui, eu não preciso porque não tem um getLine, a não ser que aparecesse outro getLine aqui nesse momento. Forma o nome, peguei o nome, eu vou pegar o curso. Nome, curso, ponto e vírgula no final. Certo? Então eu peguei as informações, só que eu tenho que retornar o aluno para inserir no vetor lá no main. Então eu venho aqui, return A. De acordo com o que foi solicitado no problema, está aqui. Eu tenho que adicionar essa função, adicionar aluno, e retorna aqui um tipo aluno. Como eu criei aqui aluno A, então eu estou retornando esse A, que é do tipo aluno. Esse A vai ser colocado onde? No vetor. Eu já deixei esse código pronto aqui. Eu faço só um teste, né? Se a quantidade que eu tiver aqui, que é a variável global lá em cima, 0, começa de 0, for menor do que, vamos supor que o tamanho seja 2, 0 é menor do que 2? É. Então ele vai inserir. 1 é menor do que 2? É. Ele insere. Opa, 2 é menor do que 2? Não é. Então ele informa, ó, limite máximo excedido. Eu não posso mais inserir porque eu só tenho a capacidade para incluir 2 alunos. Então, quantidade. Beleza. Então eu venho aqui, ó, adicionar aluno.
e eu chamo a função adicionar aluno. Então ele vai lá, pede para o usuário informar a matrícula, nome, o curso, e ele retorna um A aqui. O que é que eu vou fazer com esse A? Eu tenho que inserir no meu vetor. O vetor está aqui, ó, alunos, é do tipo aluno. Então alunos, a variável global, QTD, eu posso incrementar depois também, mas aqui ele incrementa. Ele pega aluno 0, incrementa de 1. Na próxima vai ser 1. E por aí vai. Então, nessa primeira posição do vetor, eu vou colocar o meu primeiro aluno. Então, o aluno foi cadastrado com sucesso. Fiz a segunda vez, vai estar no vetor também na segunda posição. Quem não quiser fazer assim, insere na posição 0, vem aqui QTD, É a mesma coisa. Funciona da mesma forma. A próxima vez vai ser 1 e ele vai inserir na segunda posição. Vou deixar assim, que é a mesma forma, fica mais enxuto. Pronto, switch, lembrando, tem uma opção 1, ele vai fazer até o break. Opa, o break está aqui e fez 1. Caso 2, é para mostrar os alunos cadastrados. O que eu tenho que fazer? A função de mostrar, ele já diz para a gente, ó, que recebe o vetor alunos, e lá ele vai pegar os alunos para mostrar. Então, aqui ele só faz o quê? Mostrar alunos, os alunos cadastrados são, e aí ele mostra aqui, né? Mostrar alunos, passa alunos, que é o vetor. Esse mesmo vetor que foi preenchido aqui, em adicionar, o mesmo vetor que está criado aqui, eu passo para a minha função. Então, eu recebo aqui esse vetor. O que eu tenho que fazer com esse vetor? Acessar as posições até QTD. Se for 2, então 0, 1. É menor do que 2, ele vai preencher aqui. Então, eu vou acessar. Como é que eu acesso? Eu vou criar aqui uma variável do tipo aluno. E esse A aqui vai receber alunos, a primeira posição, o I. Então, eu tenho aqui o primeiro aluno, já está aqui o A. Para mostrar matrícula, A ponto matrícula, por aí vai. A ponto nome, A ponto curso. A ponto curso. Pronto, mostrou. Não retorna nada, porque é só para mostrar mesmo. Então ele vai uma vez, vai duas e mostra. Se eu não quiser usar esse A, eu posso fazer assim, ó, tirar o A, botar alunos I, ponto curso. É a mesma, funciona da mesma forma. Aqui ele só não está mostrando, eu prefiro o A porque ele até mostra. Certinho? Eu vou deixar aqui para vocês perceberem que é a mesma forma. Funciona da mesma forma. Vamos lá, quantidade de alunos 2. Escolhe uma das opções. Vou mostrar alunos cadastrados. Ele tem aqui uma condição, que é importante verificar também, ó. Opa, quantidade é 0, não é? Então não há nenhum aluno cadastrado, ele não vai cadastrar, ele não vai mostrar. Então, mostrei aqui 2, não há aluno nenhum cadastrado. Então, ótimo. Adicionar aluno, ele permite adicionar. Então, adicionar aluno, informa matrícula 1, nome, José, curso, engenharia. Aluno cadastrado com sucesso. Já está no vetor. Se eu vier em 2 aqui, ele mostra para mim matrícula, nome, né, engenharia. Vou adicionar outro. Aluno, matrícula 2, Maria, engenharia também. Pronto. O que vai acontecer aqui agora? Eu só tenho 2, né, alunos para cadastrar. Se eu cadastrar aqui um aluno, mais um aluno, ele vai dizer que o limite foi excedido. Então, já estou verificando isso nesse if aqui. Se a quantidade for menor do que o tamanho, ele cadastra. Se não, limite máximo excedido. Foi o que aconteceu aqui agora, limite máximo excedido. 2 mostrar, ele vai mostrar os 2 alunos. Matrícula 1, José, engenharia. Matrícula 2, Maria, engenharia. E aí esse programa funciona. 0 ele sai. Se for qualquer uma outra opção 9, opção inválida, ele vai vir na opção aqui default. Só vou mostrar aqui 2 alunos, 9 ou 8, 98, opção inválida. Então, é um programinha que está funcionando certinho. Então, percebe que eu usei função. Para eu fazer esse programa, eu preciso usar função. Entender, principalmente, que o meu vetor aqui está no main. Então, eu só acesso no main, que é esse caso aqui. Por isso que eu adiciono aluno lá, ele retorna esse aluno para mim, e eu pego esse aluno e adiciono no vetor. Para eu imprimir, eu tenho que pegar esse vetor e colocar lá em mostrar alunos. Se eu clicar,
Ele vai lá e mostra para mim como é que está alunos. Ele pega alunos aqui, eu acesso o A e ele vai mostrar. Só assim eu consegui mostrar. Então, perceba a importância, nesse caso, usando função, usando o vetor lá embaixo, usando variável global e usando a estrutura que a gente acabou de aprender. Certinho? Aqui, esse exemplo 1, eu fiz o programinha para ficar mais interessante, que é utilizando o system_cls, que ele apaga tudo que veio antes. Então, aqui eu informe a quantidade de alunos, 2. Quando ele entrar no while aqui, ele já vai apagar essa informar a quantidade de alunos e vai mostrar só isso. Isso é interessante porque vai ficar aparecendo só essas opções. Quando eu clicar aqui o número 1, ele vai vir para o número 1 aqui, ó. Opa, vai limpar tudo isso que está na tela anteriormente e vai só mostrar isso, adicionar. Só que quando eu mostro aqui aluno cadastrado e eu volto, né? Quando ele sai daqui, ele vai voltar para onde? Vai voltar para o while aqui, ele vai limpar a tela. Então não vai dar tempo mostrar que o aluno foi cadastrado. Então a gente usa esse recursozinho, mostra uma mensagem, qualquer mensagem, eu coloquei aqui pressione Enter para continuar. E esse getChar, ele fica esperando a gente teclar digitar qualquer tecla aqui do teclado. Eu digito Enter, ele vai continuar, ou espaço, ou ESC, o que for. Ele vai continuar, não estou usando esse teclado, é somente para ele mostrar essas informações, porque quando eu der Enter aqui, o que ele vai fazer? Ele vai subir aqui, vai sair dessa opção 1, ele não vai fazer a 2, não vai fazer o default, ele volta para o while. Opa, continua, então ele vai, limpa a tela. E olha só como é que fica interessante. Então mostra a quantidade, 2, já limpou a tela, como eu tinha falado anteriormente. Adicionar aluno, limpa a tela e mostra só a questão do adicionar. Então matrícula 1, vou botar só 1 aqui para ser rápido, cadastrado, ok. Perceberam? 2, 2, 2. Aí ele mostra aqui o getChar. Eu dei Enter, mas pode ser qualquer tecla. ESC não. Espaço também não. É o getChar, é o Enter mesmo. É o Enter. Então, digitei o Enter, ele vai continuar. Vou adicionar novamente. Opa, limite máximo excedido. Então tá lá o Enter para continuar. Mostrar os alunos cadastrados, 2. Enter, ele limpou e mostra só os alunos cadastrados. E aí, esse recursozinho fica interessante porque o programa fica mais enxuto, não fica mostrando várias opções como foi no primeiro exemplo. Então, só lembrando aqui o CLS que vocês têm que usar e tomar cuidado sempre com o CIN ignore. Sempre que tiver um CIN, logo em seguida tiver o getLine, para não pular aquela linha, não considerar o Enter, ele tem que ignorar aqui. Certinho? E é isso, esse exemplo 1, ele mostra exatamente isso, certo? Eu quero que vocês façam agora as atividades. Eu tenho aqui 2 exercícios para justamente pegar o exemplo que nós fizemos de agenda, de compromisso no vídeo anterior. Vocês criaram a estrutura data-hora com esses atributos, compromisso com esses atributos e fazer o que a gente acabou de fazer agora, né? Adicionar compromisso, ele retorna o compromisso, ver compromissos, armazenar em um vetor com limite máximo de 100, então não precisa nem pedir para o usuário informar essa quantidade, já deixar estabelecido que são 100 contatos que eu vou ter nessa minha agenda, e aí ó, o menuzinho vai ser exatamente como no exemplo que nós fizemos anterior. Aqui está adicionar aluno, mostrar alunos cadastrados. Aqui eu quero adicionar compromisso e ver os compromissos. Então nada de novo, para vocês praticarem, primeira atividade para vocês fazerem. A segunda é melhorar esse exercício 1 aqui. É vocês acrescentar, na verdade. Faça 1. A segunda é acrescentar esse atributo aqui booleano confirmado na estrutura compromisso, do exemplo anterior, que é na verdade do exercício anterior. E aí vocês vão criar essa estrutura, a função cancelar compromisso. Ele recebe um inteiro, que é exatamente qual é o compromisso. Quando eu cancelo aqui, ele vai mostrar, né? Ele vai ver os compromissos, mostrar. Quando eu quiser cancelar aqui 1, ele retorna para mim esse 1, e aí eu cancelo lá no main.
Na atividade está explicando mais em detalhes sobre esse cancelar. E é basicamente isso. Aqui, quando for aparecer novamente, o compromisso não vai estar confirmado, vai estar cancelado. Então, vai aparecer compromisso cancelado. Certinho? É isso. Bons estudos, boa resolução de atividades e até mais.